Vamos prosseguir, irmãos, na meditação da primeira carta do apóstolo Pedro. Temos estado a referir e a meditar expositivamente cada versículo desta carta. E hoje estamos no capítulo 2. E hoje, neste capítulo 2, versículos 11 a 12, nós vamos ver o apóstolo Pedro a deixar um pouco de lado os aspectos teóricos da nossa relação com Cristo, quem é Cristo, nossa pedra, nossa rocha, nós como pedras vivas do edifício que é Cristo também. E vamos ver como o apóstolo Pedro agora que vira a sua atenção para a realidade prática, para aquilo que os crentes devem ser e dar testemunho. E nisso eu acho, pessoalmente, irmãos, que nós podemos aprender bastante. E queria desafiar-vos a prestar atenção a estes dois versículos, versículos 11 e 12, da primeira carta, capítulo 2, e percebermos o que o apóstolo Pedro está a querer dizer. Que nós, apesar da nossa condição, temos um papel muito importante. Nós temos que dar testemunho daquilo que realmente nós somos e, sobretudo, daquilo que Deus tem feito em nós. E a palavra do Senhor diz, nestes dois versículos: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Agora, Senhor, permite que nós entendamos o desafio que Tu nos colocas pela Tua palavra e nos possamos submeter a ela e ao agir do Teu Espírito, sabendo que isto fará toda a diferença no testemunho que nós damos sobre Ti. Nós pedimos isso em Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Como aliás foi provado agora neste momento em que nós oramos, agora mesmo sobre os cristãos que são perseguidos em todo o mundo, às vezes a palavra fala diretamente àquilo que nós estamos a viver. E vejam lá o caso do Médio Oriente, uma situação tão cabeluda que a gente humanamente diz que não tem solução, mas para Deus há solução, desde que Ele possa de facto fazer manifestar o seu poder e a sua visão nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, e ele realmente seja reconhecido como tal. Nós vemos os cristãos a serem perseguidos na Síria, no Iraque, em Israel, inclusivamente. Eu vi esta semana vi um vídeo de um cristão num dos bairros antigos de Jerusalém a querer passar na rua e um soldado israelita a dizer: não, isso é só para os judeus. Espera aí. Nós também já estamos no barulho, não é? Já agora é o que apetece dizer, não é? Já não é o Hamas, agora também somos nós que somos discípulos de Jesus, que viveu naquela terra e viveu ali há 2000 anos atrás e que caminhou aquelas estradas, aquelas ruas. Nós também já estamos a ser impedidos de... Ou seja, humanamente o ser humano tem prazer em dificultar a vida. E não se esqueçam, nós cristãos também estamos nisto. Nós também estamos a ser alvo de todas essas limitações e isso tudo que acontece aqui. Ora, quando o apóstolo Pedro escreve essa carta por volta do ano 60 depois de Cristo, os cristãos a quem ele escreve, como vocês sabem, a primeira e a segunda carta de Pedro, são escritas para os cristãos da Ásia Menor, da Bitínia, da Ásia, como nós lemos lá no início. Esses cristãos não eram exilados, não eram peregrinos, mas é por acaso, foi esse o tema que eu peguei para a nossa série de mensagens, peregrinos e forasteiros, não é? E nestes versículos Pedro fala disso. Estamos a falar de peregrinos metafóricos, isto é, não são peregrinos da realidade, porque eles viviam nesses locais, mas peregrinos no mundo que não era o deles. E eles viviam, esses irmãos a quem Pedro escreveu, viviam no mesmo lugar em que estavam quando creram pela primeira vez. Mas o dom soberano da nova vida, da verdadeira fé que tinham recebido em Jesus, através do qual o Espírito Santo os uniu a Jesus Cristo, transformou-os em estranhos e em forasteiros. E esta imagem que o apóstolo Pedro, como nós já vimos anteriormente, foi retirada da experiência de Israel no Egito, que também esteve lá, mas não era de lá, a tal ponto que Deus, no tempo certo, os tirou de lá e os levou para a terra prometida. Deus, na sua graça soberana, redimiu o seu povo de Israel. E em Êxodo 13 nós lemos que Ele tirou-os da casa da servidão, não é? Deus fez isso, para que eles pudessem adorar onde? No sopé da montanha, onde Moisés recebeu a palavra do Senhor nas tábuas da lei, como o seu povo, como um povo nacional, temporário, mas um povo que vivia debaixo da aliança que Deus estabelecera com eles. E agora, de acordo com o apóstolo Pedro, nesta nova aliança em Cristo,
os cristãos, aqueles que são salvos somente pela graça, por meio da fé, somente em Cristo, são o Israel de Deus. Se vocês recordam, foi o tema da nossa mensagem da semana passada. Nós como o Israel, o povo de Deus. Tanto judeus como gentios. Versículo 11. Peregrinos e exilados. E o versículo diz de novo: amado-vos, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. E agora estamos a entrar em questões concretas. Comportamento dos crentes. Como é que é isso? O que é que Pedro está a dizer? Olha, Pedro está a chamá-lo de amados. Isso é muito interessante, porque é a primeira constatação. Eles são os amados. A primeira palavra do versículo. Amados. Está completamente na bola. Amados, chamados assim por causa da profissão de fé deles em Cristo Jesus. E este é o primeiro aspecto da nossa identidade. Nós somos amados por Deus. É isso que marca a nossa identidade em Jesus Cristo. E, aliás, essa palavra é usada na tradução grega do Antigo Testamento, por exemplo, em Gênesis. Eu não faço questão que nós leiamos, mas vou somente para projetar, quando é aplicada a Isaac, amado do Senhor, ou em Gênesis 22, 2, 12 e 16, ou mais à frente, nós vemos isso no Salmo 60, versículo 5, que é que diz: para que os teus amados sejam livres. A mesma palavra surge, amados, amados, sistematicamente. Davi descreve aqui neste Salmo Israel como os amados de Deus, como o Filho de Deus. E ele ora para que Deus os salvasse com a sua poderosa mão direita. Mais tarde, em Isaías 5:1, o profeta diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. E quem sabe disso, sabe que, quem sabe um pouco do Antigo Testamento, sabe que a vinha do Senhor é quem? É o povo de Israel, a vinha particular do nosso Deus. Que ele cuidava para que ela desse fruto. A ponto tal que no templo em Jerusalém, entre as separações dos pátios, entre os muros que separavam os pátios, num desses muros que separavam o pátio dos gentios do pátio das mulheres, havia uma vinha de bronze colocada na parede, para lembrar a Israel que eles eram uma vinha particular do Senhor, que tinham somente um papel para fazer. Qual era? Dar testemunho de quem cuidava deles. E a gente sabe o que é que Israel fez com isso, não é? Disse: a vinha somos nós somos a propriedade, somos particular do Senhor, os frutos são para a gente mesmo. Não era nada disso. Deus fez-nos para que eles dessem fruto, para que as nações reconhecessem que Ele era Deus. E nós, ao olharmos para Isaías 51, ele fala do cântico ao meu amado. E, de facto, é uma vinha, que era uma vinha no outro fértil. Ora, de acordo com o apóstolo Pedro, nós que estamos em Cristo, nós somos esses amados. Lembra qual é a primeira palavra do versículo 11? Amados. Vírgula, continua a conversa. E era importante para eles ouvirem a palavra do Evangelho, porque os seus amigos, reparem, os irmãos que estavam lá na Ásia Menor, o que é que ouviam à volta deles? Viam os seus amigos, os seus escravos, como eles também, alguns deles eram escravos, os seus senhores, as sinagogas locais, o povo judeu que estava espalhado e os membros das cidades em que viviam diziam-nos exatamente o contrário. Vocês são escória, vocês são relé. Conhece a palavra relé? Esterco, não vale para nada. Vocês como povo são a desgraça. E a palavra de Deus diz: não, pela vontade do Senhor, nós não somos a desgraça. Nós somos os amados do Senhor. Mas às vezes é difícil entrar na cabeça, não é? E no coração. Sendo perseguidos por todos os lados e mal algum, às vezes é mais fácil ceder e pensar que, de facto, essa realidade não é verdadeira. Mas a verdadeira fé crê no Evangelho de Jesus Cristo, mesmo quando os sentidos, as circunstâncias, dizem o contrário. Mas também Pedro, nesse mesmo versículo, caracteriza-os como estrangeiros e peregrinos. E este foi um tema importante em várias alturas da Escritura. Estrangeiros e peregrinos. Em Atos capítulo 7, quando Estevão, lembram-se de Estevão, o primeiro mártir da igreja, é apedrejado, o que é que a palavra de Deus diz? Versículo 6, Atos 7,6, e falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Está a referência a Israel no Egito. E o versículo 29, e a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Ou seja, a história de Israel era isso. Era o facto de serem estrangeiros numa terra que não era deles. E quando foram para a terra que era deles, que Deus lhes tinha dado, estragaram logo o pedaço. Fartaram-se de fazer o contrário do que Deus tinha dito. Paulo, o apóstolo Paulo, usa isso em Efésios. Essa palavra
ele diz em Efésios 2,19, agora assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, nós fomos promovidos. Já não somos estrangeiros e peregrinos, mas somos cidadãos de plena classe, de pleno direito. E este, meus irmãos, é um paradoxo, é uma contradição da fé cristã. Em relação a este mundo, nós somos estrangeiros e forasteiros. Mas em relação a Cristo, em relação ao Evangelho, às promessas de Deus, já não somos estranhos. Vivemos em dois mundos simultaneamente. E é isso que torna a coisa difícil. Nós estamos no mundo, foi o que Jesus disse, mas não somos do mundo. E os nossos valores não estão muitas vezes de acordo com os valores do mundo em que vivemos. E aí há uma confusão e estamos perante dificuldades extremas. O que é um peregrino? Um peregrino é alguém que peregrina, isto é, que caminha. Um exilado é alguém que é levado para fora do seu espaço. É, portanto, alguém que está deslocado. Mas também é caminho de outro lugar. Porque quer um peregrino, quer um exilado, não estão no lugar definitivo. Estão aí, entretanto, mas depois vão ir para, supostamente, o lugar a que pertencem. E se nós pensarmos bem, nós olhamos para a carta dos Hebreus, aos Hebreus no capítulo 11, lembras da carta aos Hebreus no capítulo 11, que tem aqueles exemplos de fé todos, pela fé, Abraão, pela fé não se pode, não é? Neste capítulo 11, Deus diz o seguinte, o autor de Hebreus fala no versículo 8, Hebreus 11, 8, a propósito de Abraão, que foi chamado por Deus para deixar um lugar e indo para um lugar que havia de receber por herança. Ou seja, não estava no sítio certo ainda, mas ia a caminho. Ele não sabia para onde estava ainda, foi pela fé viver numa terra alheia, que é o que diz o versículo 9. Logo o versículo a seguir, Hebreus 11, 8. Com Isaac e Jacó ele viveu em tendas, como diz a palavra, porque esperava a cidade que tem fundamentos. Vivia provisoriamente em tendas, até é provisória, não é? É como se a gente acabar, não é? A nossa casa definitiva. Ninguém quer passar uma vida vivendo em tendas, ou a gente quer uma casa, não é? E portanto aconteceu com isso com Abraão. Esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Reparam bem no versículo 10. Isto é incrível. Deus disse, olha, para agora ficas aqui, mas depois eu vou levar para o sítio em que vais ter espaço para residir. E o autor dos Hebreus diz no versículo 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, ou seja, viveram na expectativa de receber, viveram na fé. Mas vendo as promessas de longe, é o que está ali escrito, não é? E crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Disseram, bom, nosso lugar não é esse. A gente não vai lá chegar. Estamos a falar dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. E é à luz dessa nossa dupla cidadania, alguns de vocês têm dupla cidadania aqui, não têm? Alguns são brasileiros e portugueses, há uma que é alemã e portuguesa, ou seja, nós temos dupla cidadania. Alguns de nós temos. Eu sou muito infeliz, só tenho eu. Mas enfim, pronto. É à luz dessa nossa dupla cidadania que nós reconhecemos as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, quando ele diz, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa pátria é essa. Para já, agora aqui, provisoriamente. E é assim, nesta constatação, nesta compreensão, que nós devemos aprender a comportar-nos neste mundo. Porque estrangeiros e peregrinos estamos mais sujeitos a ser olhados, certo? Irmãos estrangeiros com dupla nacionalidade, não é verdade? Não estão debaixo do olho vocês mais que os outros. Não são de cá, estão cá, mas enfim, a gente sabe como é que isso funciona. Ao contrário dos filósofos da Grécia que diziam, este mundo é só uma ilusão, é só uma aparência, isso não interessa. O apóstolo Pedro está a dizer uma coisa muito simples, está a dizer que o espiritual e a criação estão ligados. Aqueles que foram influenciados pelos gregos negavam a bondade da criação e diziam, isso não interessa, a matéria é uma coisa má, não interessa. Mas Pedro não diz isto. Pedro está a dizer uma coisa totalmente diferente. Que viver como povo redimido de Cristo no mundo de Deus, como aqueles que fazem uma peregrinação em corpo e alma, é uma realidade que nós devemos compreender. Que traz consequências, não somente para a nossa fé, mas para o nosso testemunho concreto no mundo em que nós vivemos. Ou seja, nós somos cidadãos dos céus. É verdade. Pela fé nós somos cidadãos de um local que não é este, que é muito melhor do que este. Mas a nossa cidadania neste mundo, o tempo em que nós passamos aqui, é também extremamente importante. Pelo testemunho que nos dão. Pedro, o que é que ele diz aqui no versículo 11? Para nós nos abstermos
das concupiscências carnais. Esta linguagem antiga, dos desejos da carne, dos desejos da nossa humanidade. E quando Pedro diz carne, ele fala daquilo que nós somos, realmente. Nós somos corpo. Nós lutamos, irmãos, contra os nossos desejos. E ou devíamos lutar, pelo menos, contra os desejos íntimos da nossa vida. Mas nós fazemos isso no corpo. Estes desejos corporais são desejos implicitamente pecaminosos. Não são neutros, têm valor e têm também problema associado. Houve alguns que disseram, na história do cristianismo, houve alguns nos primeiros 2 séculos da Igreja, que disseram, o corpo não é importante, o corpo, olha, interessa é o espírito. Isso levou ao ascetismo, ao falso ascetismo, aqueles santos de Deus que viviam neste mundo como se fossem melhores do que os outros. Isto é falso, porque o corpo importa. E nós não podemos viver fora desta realidade. Portanto, meus irmãos, no passado, nós vimos a Igreja debater-se com esse problema, a Igreja de Cristo. Corpo e espírito, o que é mais importante, o espírito ou o corpo? E sob a influência dos filósofos gregos, Platão, nomeadamente, eles negavam a importância do corpo e alguns reformados, alguns teólogos reformados do nosso tempo, em reação, até negam o contrário, em vez de negarem o corpo, negam o espírito, não é? Jesus não fez isso. Em Mateus 10, 28, o Senhor Jesus Cristo diz uma coisa muito importante: não temais os que matam o corpo e a alma e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olhando para aquele versículo, Jesus acreditava que nós temos alma? Sim ou não? Sim. Alguém tem dúvida? O Senhor fala da alma e corpo. Jesus também acreditava que nós temos corpo. Sim. Portanto, corpo e alma é importante, está certo? Todos eles, essas duas realidades, nós sabemos que elas fazem parte da nossa vida. Jesus distinguiu e afirmou explicitamente o corpo humano e a alma humana. E o apóstolo Paulo até diz a certa altura, em 2 Coríntios, eu não vou pôr ali o texto, em 2 Coríntios 5, se vocês quiserem pegar de cabeça em casa, olhem lá o texto, e vocês vão ver que é possível estar perante o Senhor sem corpo. Está ali. Mas sem alma não é. E é isso que temos a nossa realidade. Nós vamos estar eternamente em corpo e em alma. Não. Há um tempo para tudo o que nós vivemos no nosso corpo. O nosso corpo perece, não é? O nosso corpo desaparece. Quando nós pecamos, nós entramos em guerra contra a nossa própria alma. E a guerra deixa cicatrizes, muitas vezes, duradouras. Essa guerra espiritual. Agora, no versículo 12, o apóstolo Pedro bate no ponto. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. O que é que o apóstolo Pedro está dizendo? Vocês vivem no meio de gentios. Ah bom, vocês são peregrinos, provisoriamente aí, tudo bem, mas vivam honestamente entre essa malta, entre essa gente. Porquê? Para que quando eles olharem para vós e falem mal de vós, e inclusive falam mal de vocês, quando olharem para vocês, glorifiquem a Deus no dia da visitação, no dia em que volta o Senhor Jesus. E aí bate o ponto, isso é para os irmãos lá da Ásia Menor e para nós também. Nós vivemos entre os gentios, mas sabe uma coisa? Nós temos de dar testemunho desta realidade. Porque nós fomos redimidos pela graça de Deus em Jesus Cristo. Porque nós pertencemos a Cristo, corpo e alma, nós pertencemos a Ele na vida e na morte. Porque em Cristo, como nós já vimos na semana passada, nós somos o povo de Deus, o Israel de Deus. E nós devemos manter, como Pedro diz aqui, o nosso viver honesto entre os gentios. A palavra pode traduzir honesto por honrado entre os gentios. Nós não podemos, irmãos, perder a implicação deste contraste. Os cristãos a quem Pedro escreve são o Israel de Deus. Os cristãos que hoje, como nós aqui lemos a palavra do Senhor, nós somos o Israel de Deus. E aqueles que estão fora do Israel de Deus são as nações, são os gentios naquela época e são a nossa sociedade. E como é que a nossa sociedade olha para nós? O que é que eles veem em nós? Porque para nós que estamos em Cristo já não existe distinção entre cristãos judeus e cristãos gentios. Esta é a maneira de Pedro insinuar que o muro foi derrubado. O que nos distingue a nós das nações que estão lá fora, dos que não têm a mesma fé que nós, não é raça, não é língua,
não é cultura, não é roupa, não é vestuário, não é circuncisão ou rituais religiosos. O que nos distingue das nações é Jesus Cristo. Nós temos-lo e eles não o têm. Nós somos dele, ele é nosso. E nós devemos viver entre os gentios, estes tais gentios que estão à nossa volta, aqui, que incluem judeus, tementes a Deus que não acreditam em Cristo, de um modo que não traga descrédito a Cristo e à sua igreja. E se há coisa que nós sabemos, meus irmãos, é que a igreja de Cristo, neste mundo, está farta de dar escândalo. Certo ou errado? É rara a semana que a gente não vê uma notícia em que aconteceu alguma bronca em algum lado, não é? A igreja de Jesus, os seus ministros, são uma perfeita desgraça. E só vemos crises, só vemos de escândalos e pensamos, isto é que é a igreja de Jesus. E os que não são de Cristo, o que é que dizem? Isto é que são os crentes. E nós temos que ter muito cuidado. Até porque naquela altura, quando Pedro escreve aos irmãos da Ásia Menor, nós temos que entender que a situação deles era difícil. Eles estavam a ser olhados, eu disse isso aqui, não é? Estavam a ser bem vistos pelos outros. Até Pedro diz que eles falavam deles como se fossem malfeitores. Há coisas do arco da velha. Naquela altura, houve gente que disse que os cristãos eram canibais. Sabe o que é um canibal? O que é um canibal? É gostarem-se a comer uns outros e ficar dentada, não é? Havia gente que dizia que os cristãos são canibais porque eles comem o corpo do seu Deus. Houve gente que escreveu isso. Não perceberam que está fina, não é? Porque na ceia era o corpo de Cristo, como se falava no texto, e eles canibais. Pronto. Malfeitores. Isso é incrível, há histórias incríveis a propósito disto. Houve um senhor chamado Justino Mártir que escreveu às autoridades, a um daqueles pais da igreja do princípio, que escreveu às autoridades romanas, implorando-lhes que investigassem a sério os cristãos para que pudessem ver que aquilo que estava a ser dito sobre eles era mentira. Justino fez isso. Façam o favor de meter o nariz para ver se é verdade. Farto das confusões que diziam acerca dos irmãos. Houve um romano chamado Plínio o Jovem, que viveu cerca do ano 112 depois de Cristo, que nesta mesma região, da Ásia Menor, Plínio investigou os cristãos por ordem do imperador Trajano. E ele fez de uma maneira muito curiosa, torturou duas diaconisas. Tinha duas mulheres da igreja, torturou-as para ver se de facto aquilo era assim, ou havia qualquer coisa por trás. E ele, o que escreve ao imperador, que o tinha mandado fazer a pesquisa, é de que aquelas mulheres e os cristãos não eram nada daquilo que se diziam. Mas porquê é que chegou a esse ponto? Porque havia quem falasse mal. Porque o testemunho não era lá muito correto, se calhar, ou se havia algumas falhas, como há, humanamente, em todos os lugares. Os pagãos criticavam os cristãos porque eles diziam que eles odiavam a humanidade, o ser humano, porque não queriam fazer parte dos rituais, dos costumes sagrados e também civis da sociedade. Os cristãos o que queriam era que lhes permitissem viver como eles desejavam. Tão simples quanto isso. Mas isso não era a ideia maioritária, portanto, isso trazia imensos problemas. Os cristãos pediam permissão para distinguir entre o que era sagrado e o que era secular e leigo. E é a mesma coisa que o apóstolo Paulo ensina lá em 1 de Coríntios. Nós temos aquele texto de Paulo em Coríntios, 1 de Coríntios, quando ele fala das carnes dedicadas aos ídolos. Não? É sempre um problema quando a gente fala disso, não é? Sabe o que o apóstolo Paulo está a dizer? Carnes dedicadas aos ídolos, não tem mal nenhum, mas, até porque os ídolos não existem, não é o que eu digo, não são nada. Mas, a partir do momento em que isso implica cultuar, a partir do momento em que isso implica um ritual religioso, a partir do momento em que isso pode chocar o meu irmão, faz favor de não comer. Neste momento em que uma refeição qualquer se torna uma refeição sagrada pagã, o cristão deve sair fora. Ele não pode participar porque isto ultrapassa os limites. O mundo grego-romano não tinha essa distinção. As coisas mostravam-se todas. É um bocado como hoje em dia. A gente é, lá, as sopas de Espírito Santo. Okay. Qual é o mal? Nenhum. Mas qual é o problema? É o que se faz com. É a intenção que os outros dão a. Isto é que é importante. Os pagãos, isso é curioso, porque naquela época os pagãos até aceitavam incluir Jesus no meio do rolo religioso, não tinham problema nenhum com isso. Eles tinham imensos deuses, mais não é? Há um chamado Jesus, não havia crise nenhuma. Só que esse Jesus tinha dito uma coisa, o que é que eu disse? Não há outro
Ele diz em João 14,6. No fundo, aquela ideia, ou por mim, ou sem mim. Isso a mim não dá. Portanto, não era exatamente o que o mundo dizia. Os cristãos não estavam dispostos a comprometer a sua fé perante a situação do mundo, pronto, dos outros. Pedro, tal como Justino Mártir, esse que eu falei há pouco, ou Tertuliano depois dele, estavam completamente confiantes que se fossem investigados, os cristãos dariam um bom testemunho. Porque sabiam que viviam num mundo provisório, mas caminhavam para o mundo eterno e viviam da maneira certa. Pedro não identificou, de facto, o estado final deste mundo, ou este mundo como a última paragem para os cristãos. A esse respeito, ele diz claramente que as boas obras são mais importantes para testemunhar da nossa salvação do que qualquer outra coisa. Aquilo que nós fazemos tem que dar testemunho da nossa salvação. Nós fazemos, e acho no grego é uma palavra, são duas palavras, kalon ergon, obras bonitas, belas, as boas obras. E nós fazemos essas boas obras porque estamos sendo salvos. Já que fomos salvos, as obras não nos salvam, mas a consequência da nossa salvação é fazer as obras boas que o Senhor determinou para nós, antes do mundo ser bom. Nós fazemos isso como testemunho, meus irmãos, como evidência de que a verdade em nós é real. Nós fazemos isso porque sabemos que antes estivemos no Egito do pecado, no Egito da morte, mas sabemos que Deus abriu as mandíbulas da morte pela ressurreição de Cristo e pelo Espírito Santo aplicou a vida e a justiça de Cristo a cada um de nós que nele crê. Honestamente, essa é a minha experiência. Não há muito que eu possa fazer para controlar o que as pessoas pensam de nós. Há gente que gosta de nós, há gente que não gosta de nós. Está certo? Estamos de acordo? Não há grande coisa que eu possa fazer em relação a isso. Sobretudo se as pessoas não sabem nada de Horta e, infelizmente, continuam a falar sem compreender e sem conhecer. Mas vamos fazer uma coisa. Nós passávamos muito bem sem grandes escândalos, tá? A Igreja de Jesus passava muito melhor neste mundo e tinha mais ação e mais impacto se às vezes os cristãos não fossem escandalosos como às vezes são. Nós temos de perceber que neste mundo o mundo olha para nós. E nós temos uma missão, dar testemunho de Cristo que mudou a nossa vida. E isso implica que no nosso mundo nós temos que estar preparados para dar testemunho daquele que nos salvou. Concretamente. Não é só, eu sou testemunha de Jesus. Não, praticamente, conscientemente, convictamente nós temos que dar testemunho. Porque basta pensar nas quantidades de escândalos que andam para aí nas igrejas, que causaram à reputação da fé em Cristo um dano, às vezes, quase irreparável. Ainda a semana passada havia mais uma, não tem descanso, as confusões em que vemos outros cristãos armar e vemos os cristãos metidos em confusões que não têm nada a ver. Se nós devemos ser odiados, e o mundo, Jesus avisou que o mundo nos odeia, porque nós não estamos no mundo, mas não somos do mundo, não é? Somos dele. Se nós temos que ser odiados, e somos, que seja porque cremos no Rabi crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia e que disse que ia voltar. Isso vale a pena. O resto, meus irmãos, que não seja porque dizemos uma coisa e façamos outra. Isto é que é o problema. Muitas vezes nas igrejas dizemos coisas e a seguir fazemos o contrário. Falo de mim e falo de vocês. Ninguém está isento desse erro. Por isso mesmo é que o apóstolo Pedro diz aqui na carta, vejam lá como é que vivem neste mundo. Estão sendo vistos, estão sendo escrutinados, como se diz, não é? Nós não podemos dizer uma coisa e fazer outra, porque assim nós levamos a fé escandalosamente diante dos olhos de um mundo que já não tem muita vontade de crer em nada, não é? Não precisamos dar uma ajudinha para eles não crerem em Deus, porque o mundo já está previsto que não quer crer em Deus. Fazendo as neiras como nós fazemos, meus irmãos, só ajudamos à festa. Portanto, meus irmãos, que nós possamos olhar para a palavra de Pedro e pensar que, de facto, aqui é para nós. O nosso objetivo final não é estar neste mundo. O nosso objetivo final é estarmos um dia com Cristo. Pela fé, a mesma fé de Abraão que fez com que ele esperasse a cidade que Deus constrói, embora vivesse em tendas. Incrível, não é? Portanto, nós esperamos isso. E devemos viver como esses que esperam realmente essa nova realidade que um dia vai acontecer. Eu não sei quando é que vai ser, vocês também não sabem, mas Jesus disse que um dia vai acontecer. Isso me basta. Que o Senhor nos ajude e nos faça ser coerentes e sinceros.